Olá, tudo bem com vocês? A graça e a paz. Então, nós vamos dar o início, a continuidade do curso de bacharelado em teologia, né? E falamos agora sobre as escrituras, iniciando falando sobre as escrituras. Em 2 Timóteo 3:16 a 17, está escrito: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja feito e perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Capítulo 3,15. Há evidências, porém, de que escritos no Novo Testamento já eram considerados escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo. Você vai ver em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18 e Lucas capítulo 10, verso 7 e 11. Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Para nós hoje, a escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? São os escritos, a mensagem original de Deus para a humanidade e o único testemunho infalível da graça salvífica de Deus para todas as pessoas. Paulo afirma que toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Toda escritura, portanto, é respirada por Deus. E a própria vida é a palavra de Deus. A Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável, não somente quando a Bíblia trata da salvação, dos valores éticos e da moral, como também está isenta do erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e o cosmos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Veja também a atitude do salmista com as escrituras no Salmo 119. Os escritores do Antigo Testamento estavam conscientes de que o que disseram ao povo e o que escreveram é a palavra de Deus. Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Repetidamente, os profetas iniciavam suas mensagens com a expressão: assim diz o Senhor. Jesus também ensinou que a Escritura é a inspirada palavra de Deus até em seus mínimos detalhes. Você vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 18. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. João, capítulo 5, verso 19, 30 a 31, capítulo 7, verso 16 e capítulo 8, verso 26. Ele falou da revelação divina ainda futura, a verdade revelada do restante do Novo Testamento, da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. João capítulo 16, verso 13, capítulo 14, verso 16 e 17, capítulo 15, verso 26 e 27. Negar a inspiração plenária das Sagradas Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Você vai ver em Mateus capítulo 5, verso 18, capítulo 15, verso 3 e 6. Lucas capítulo 16, verso 17, capítulo 24, verso 25 e 27, capítulo 44 e 45. João capítulo 10, verso 35. Do Espírito Santo, João, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13 e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 13. E dos apóstolos, capítulo 3, verso 16 e 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Além disso, limitar ou descartar a sua inerrância é depreciar a sua autoridade divina. Na sua ação de inspirar os escritores pelo seu espírito, Deus, sem violar a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro.
capítulo 3, verso 16, 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Mateus capítulo 4, verso 4, João capítulo 6, verso 63, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 1 Pedro capítulo 2, verso 2. As Sagradas Escrituras são um testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atividade salvífica a favor da humanidade em Cristo Jesus. Por isso, as Escrituras são incomparáveis, eternamente completas e incomparavelmente obrigatórias. Nenhuma palavra de homens ou declarações de instituições religiosas igualam-se à autoridade delas. Qualquer doutrina, comentário, interpretação, explicação e tradição deve ser julgado e validado pelas palavras e mensagens das Sagradas Escrituras. Você vai ver em Deuteronômio no capítulo 13, verso 3, Deuteronômio. As Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, devem ser recebidas, cridas e obedecidas como autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Você vai ver em Mateus capítulo 5, verso 17 e 19. João capítulo 14, 21 e capítulo 15, verso 10. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 16 e Êxodo capítulo 20, verso 3. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão, de correção, de doutrina e de instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como autoridade máxima. João capítulo 8, verso 31, 32 e 37. Só podemos entender devidamente a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito Santo. E quem dá testemunho no nosso interior da sua autoridade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Devemos nos firmar na inspirada palavra de Deus para vencer o poder do pecado, de Satanás e do mundo em nossas vidas. Mateus capítulo 4, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 12 e 17. Tiago capítulo 1, verso 21. Todos devem amar, estimar, proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como a única verdade de Deus para o mundo perdido e moribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salvífica, confiando-as a homens fiéis e devendo-as contra todos que procuram destruir, defendendo-a, contra todos que procuram destruir ou distorcer suas verdades eternas. Você vai ver em Filipenses capítulo 1, 16, 2 Timóteo capítulo 1, verso 13 e 14, e notas em Judas capítulo 2, verso 2 e Judas 3. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Deuteronômio capítulo 4, verso 2, Apocalipse 22, 19. Um fato final a ser observado aqui. A Bíblia é infalível na sua inspiração somente no texto original dos livros que lhe são inerentes. Logo, sempre que acharmos nas Escrituras alguma coisa que parece errada, ao invés de pressupor que o escritor daquele texto bíblico cometeu um engano, devemos ter em mente 3 possibilidades no tocante a um tal suposto problema. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter exatidão. As traduções atualmente existentes do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas, ou a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta, mas sabendo que o erro sempre vai ser humano, viu? Então nós vamos parar por aqui e vamos a um outro vídeo, tá bom? Fica com Jesus. Deus abençoa.